dia a todos. Queria inicialmente agradecer o convite da comissão organizadora, que hoje nos chamou para falar sobre recuperação intraoperatória de sangue como uma estratégia de conservação do sangue do paciente. Não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa aula e vou começar aqui falando sobre o princípio de funcionamento da recuperação intraoperatória de sangue, que a partir de agora eu vou chamar só de RIOS. Tá? Então, qual é o princípio de funcionamento? É coletar o sangue que sangrou, que saiu dos vasos do paciente, anticoagular esse sangue, processá-lo através de centrifugação e lavagem e devolver ao paciente hemácias suspensas em solução salina com um hematócrito na faixa de 50% a 60%. Esse tipo de dispositivo está indicado naquela cirurgia onde haja um risco de o paciente receber hemácias acima de 10%, acima de 10% dos pacientes que vão para aquela cirurgia recebem hemácias, ou naqueles pacientes que têm uma perda prevista superior a 1.000 ml ou 20% da volemia ou 7 ml por quilo, e também pode ser usada em pacientes que tenham algum tipo de sangue raro, difícil de dispor, por motivo, por exemplo, imunológico, e ainda em pacientes testemunha de Jeová. Mas por causa de divergências no entendimento da doutrina desses pacientes, é importante que você alinhe com eles previamente o uso da RIOS. Tá? O kit da RIOS custa mais ou menos o equivalente a 2 a 3 concentrados de hemácias. A gente tem diversos modelos, com diversos recursos. Aqui um modelo mais antigo, que é o que eu aprendi a trabalhar com RIOS. Por volta de 2008, a gente dispunha do aparelho e do kit, mas não dispunha de um profissional dedicado para operar o aparelho, e quem operava o aparelho durante os transplantes de fígado éramos nós, anestesistas. Tá? Além de todas as nossas atribuições anestésicas, a gente fazia isso também. E hoje em dia a gente tem aparelhos mais recentes, com mais recursos. Esse aqui é o nosso aparelho atual, onde a gente tem um reservatório, acoplado a esse reservatório você tem uma balança que diz quanto tem ali. Você pode inclusive programar o aparelho para sempre disparar o processamento após você atingir determinado volume. Tem também o tanto que já foi processado no aparelho, naquele caso, e o tanto que foi devolvido, retornado ao paciente com o respectivo hematócrito médio. Outra coisa boa desses aparelhos é que eles têm um vácuo independente que costuma ser bem mais forte do que os vácuos que a gente tem em parede, um vácuo bem elogiado pelos cirurgiões. E esses dispositivos também, desse modelo, são dotados de uma série de sensores, como um sensor de hematócrito, que diz quanto de hematócrito tem o sangue que está sendo devolvido, retornado ao paciente, e um sensor de qualidade de lavagem, que vê se a salina que está saindo do sangue ela está vindo muito suja ou não. Se estiver vindo limpinha, é sinal de que o sangue foi bem lavado. Certo? E dispõe também de impressora para registrar todos os dados em relação àquele caso. Então, o aparelho, normalmente, a máquina é cedida em comodato mediante compra de kits. Esses kits são estéreis, eles contam com uma bolsa de descarte, uma centrífuga e um equipo, uma tubulação que você vai acoplar nesse sistema. Então, o que eu queria destacar para vocês é essa pontinha aqui que vem para o aspirador do cirurgião. Tá? Essa pontinha aqui, ó. Queria que vocês observassem que ela tem duas pontas aqui, ela tem 2 lumens, na verdade, certo? São 2 lumens coaxiais. Então, esse espeto é colocado numa solução anticoagulante, que é soro fisiológico e heparina, uma concentração de 30 unidades por ml. Isso aqui fica pingando continuamente e ao pingar, ele percorre esse percurso até essa pontinha do aspirador e depois ele é sugado para dentro do reservatório, porque ao reservatório é aplicado um vácuo contínuo. Então, todo esse circuito é mantido anticoagulado, bem como o sangue que é aspirado aqui por meio desse vácuo, ele também é mantido anticoagulado por causa desse gotejamento contínuo dessa solução de heparina.
Então, essa é a fase de coleta. Já na fase de processamento, ao acionar o processamento, uma bomba de rolete vai puxar esse sangue que está no reservatório e jogar dentro de uma centrífuga. E vou falar agora para vocês a respeito do funcionamento da centrífuga. Essa centrífuga aqui, ela tem um caminho de entrada e um caminho de saída, tá? Ela tem esse formato de um segmento de cone, certo? E quando aquela bomba joga sangue aqui para dentro, essa parte da centrífuga está sendo rotacionada, altas rotações por minuto, e isso promove uma deposição diferencial dos integrantes do sangue dentro dessa centrífuga aqui, de maneira que as hemácias vão ficando mais perifericamente, enquanto que plaquetas, leucócitos e plasma vão ficando mais centralmente. À medida que mais sangue entra, mais hemácias se depositam e mais hemácias vão apertando aquelas plaquetas, aqueles leucócitos e o plasma para o centro, e por ter esse formato cônico, elas são jogadas para cima, onde você tem uma saída. Então, nessa saída, à medida que mais sangue é empurrado aqui dentro, nessa saída começam a sair plasma, leucócitos, plaquetas, e em determinado momento começa a sair hemácia. Só que por dispor de um sensor óptico, ele detecta quando você começa a perder hemácia e imediatamente para a centrifugação. Então, quando ele para a centrifugação nesse momento, você tem basicamente hemácias aqui dentro do bowl, né, da tigela, da centrífuga. Na sequência é o momento da lavagem, em que essa mesma bomba que jogou o sangue agora vai jogar a solução salina ali para dentro da centrífuga. Essa solução passa por entre as hemácias e vai tirando resíduos celulares que tem lá dentro e caem para dentro dessa bolsa de descarte, onde já estavam plasma, plaquetas e leucócitos. Tá? Ao finalizar o processo de lavagem, que é feito com um volume pré-determinado, por exemplo, 800 ml, essa bomba passa a sugar as hemácias e solução salina que permaneceram aqui dentro da centrífuga e jogam isso para a bolsa de devolução para o paciente. Tá? E quanto do que o paciente sangrou é possível recuperar? Né? Assumindo um total de 100% de hemácias que saíram dos vasos que foram lesionados, tem um percentual dessas hemácias que nunca vão ser nem capturáveis, né, coletáveis para dentro daquele reservatório, porque são hemácias que ficaram na luva do cirurgião, no avental do cirurgião, nos campos cirúrgicos, dentro da cavidade abdominal do paciente, por exemplo, no chão, tá? Então, isso aí é estimado corresponder a cerca de 25%. Outros 25% até são recuperados para dentro daquele reservatório, mas são perdidos durante o processamento, seja porque saiu um pouquinho de hemácia junto com aquele plasma, seja porque a hemácia passou por hemólise, seja porque no período de lavagem o fluxo da solução salina levou mais algumas hemácias, e isso é estimado corresponder a cerca de 25%. De maneira que, de 100% de hemácias que saíram do vaso, estima-se que a gente costuma recuperar por volta de 50%, mas isso é sujeito a uma variação relativamente ampla, a depender de uma série de fatores que eu não vou poder comentar aqui. Quando é que sai mais barato a gente usar rios em vez de hemácias halogênicas? Tá? Então, vários estudos já foram feitos sobre isso em vários âmbitos, cirurgia de coluna, transplante de fígado, cirurgia cardíaca, meta-análises, enfim. A conclusão que se chega é que a rios ela se paga quando ela é capaz de devolver ao paciente um volume maior do que o volume contido em 2 a 3 concentrados de hemácias. Né? Então, se você assumir que um concentrado de hemácias tem 250 ml, se a Rios conseguir devolver ao paciente 500 a 750 ml, ela já foi custo efetiva.
tá? Rios reduz transfusões halogênicas, né? A maioria dos trabalhos chega à conclusão que sim, tá? Inclusive trabalhos bem amplos, como esse da Cochrane aqui. Mas um e outro trabalho chega a conclusões que não foi efetivo, né? Não reduziu a demanda por transfusão. E uma explicação para isso, na verdade, a explicação para isso é que se você usar rios em um paciente que tem uma hemoglobina inicial muito baixa, ou seja, ele já está pertinho do gatilho transfusional, ou ele tem uma hemoglobina muito alta e, portanto, nunca vai chegar ao gatilho transfusional, ou em pacientes com a volemia pequena, ou quando você usa rios em casos que sangram pouco, se você usar rios em uma vesícula, ela de fato não vai ser custo efetiva, tá? Então, em pacientes em que haja baixo risco de sangramento, não é adequado se usar rios, ela não vai trazer um benefício em termos de redução transfusional, tá? Mas independente disso, a rios sempre tende a reduzir o volume de transfusão halogênica que o paciente precisaria caso a rios não tivesse sido usada. Tá? Aqui é uma ilustração a respeito do impacto da rios na dinâmica da queda do hematócrito no intraoperatório. Aqui eu estou supondo um paciente com hematócrito inicial de 45, volemia de 5 litros, assumindo um gatilho para hemácias de hematócrito de 21%, com uma taxa de recuperação da rios de 57% e o paciente sendo mantido euvolêmico durante a cirurgia. Esse aqui é o gráfico de decaimento do hematócrito à medida que o paciente vai sangrando. Então, observem que ele atinge o gatilho transfusional por volta de 4 litros de perda de sangue, tá? E quando você usa rios, à medida que ele vai perdendo, à medida que ele vai sangrando, aquele sangue vai sendo reprocessado e devolvido. E essa queda se dá de uma maneira muito mais lenta, de forma que o paciente só atinge o gatilho transfusional para hemácias após perder quase 2 volemias, né? E não raramente o paciente chega a atingir o gatilho para outros componentes, como plasma e plaqueta, antes mesmo de precisar de hemácias, tá? Um outro uso da rios é para estimar sangramento e demanda por plasma. Então, existe essa formulazinha aqui. Se você supuser que o hematócrito lá da sua bolsa tem 55%, lembrem que lá naquela imagem que eu mostrei, a máquina estava acusando um hematócrito de 47%, tá? E se você assumir uma eficiência de 50%, isso aqui é algo difícil de você individualizar para a sua máquina. Normalmente a gente usa isso aqui de maneira fixa, né? A gente assume que todas as máquinas têm uma eficiência de 50%. O volume que o paciente já sangrou pode ser calculado por essa fórmula, né? Então, é 0,55, né, correspondente a esse hematócrito da bolsa, dividido pelo hematócrito médio, que é a média dos hematócritos na cirurgia, vezes o volume que foi recuperado, tudo isso dividido pela eficiência da rios. Então, isso aqui vai dar o volume que o paciente já sangrou. Mas, uma forma prática, né, é a seguinte: se o seu paciente foi mantido ao longo de toda a cirurgia com um hematócrito entre 21 e 33, certo? Uma forma aproximada, sem fazer esse cálculo refinado, é multiplicar por cerca de 4 vezes o volume que foi recuperado. Então, se você devolveu ao paciente 700 ml, esse paciente já sangrou cerca de 2.800 ml, tá bom? Aqui alguns problemas que acontecem depois que você recuperou grandes volumes com a rios, tá? Quando você recuperou mais do que meia a uma volemia do paciente, problemas que podem acontecer: coagulopatia de origem basicamente dilucional, tá? Isso porque à medida que o paciente está sangrando e a rios está trabalhando, ele também precisa que o anestesista que está ao lado dele reponha o volume que foi perdido, e essa reposição normalmente é feita à base de cristalóides.
Então, no final das contas, o paciente perde hemácias, plaquetas, fatores, e a gente repõe apenas hemácias e cristalóides. Então, é esperado que após grandes volumes, você acabe induzindo uma coagulopatia dilucional no seu paciente. Não pela RIOS, não é a RIOS quem induz coagulopatia dilucional, é pela reanimação concomitante ao uso da RIOS. Reanimação, leia-se infusão de cristalóide, tá bom? Infusão de cristalóide e a devolução apenas de hemácia para o paciente, tá? Também pode haver um certo resíduo de heparina, isso só vai ser relevante se a lavagem e a centrifugação forem inadequadas, insuficientes. A maioria dos trabalhos que avaliaram a presença de heparina residual, mesmo após grandes volumes processados, acusaram que apenas pequenas quantidades de heparina são detectáveis e que não tem um efeito clínico significativo, tá? Outra coisa que acontece também é próprio de grandes sangramentos, né, em que você devolveu apenas hemácias e cristalóides, a depender do cristalóide que você está usando, se você usar, por exemplo, salina 0,9, é esperado que esse paciente vá ter uma queda de cálcio, queda de potássio, queda de magnésio. Por quê? Porque você está perdendo esses 3 íons no sangramento e está repondo um fluido que não contém esses 3 íons. De maneira análoga, você também espera, se você estiver usando salina, um aumento de sódio, um aumento de cloro e uma indução de acidose metabólica. Tá? Outra coisa que pode acontecer com grandes volumes é a hemólise, né, a depender também do protocolo que você está usando de processamento do sangue. Isso pode também ser provocado por um vácuo excessivo ou um fluxo muito rápido no processamento. Isso pode resultar em hemoglobinúria e até em disfunção renal, tá? Mas isso, com os protocolos tradicionais, isso não é relevante. As contraindicações tidas como absolutas são, a primeira delas, malignidade, né, por um receio de disseminação oncológica, mas todas as fontes, né, elas aceitam que esse risco de malignidade ele é anulado quando se usa um filtro desleucotizante ou quando se faz uma irradiação com 50 grays daquela bolsa que vai ser devolvida ao paciente, né? Essas duas opções elas são capazes de eliminar as células neoplásicas. Ainda assim, o uso da RIOS em pacientes oncológicos requer um juízo de risco-benefício individual, mas o que se vê é uma aceitação crescente na literatura, tá? Especialmente porque nos últimos 10 anos, vários estudos de coorte que observaram pacientes oncológicos que usaram RIOS nas suas cirurgias e que foram observados por 5 anos ou mais, não tiveram aumento na recorrência tumoral, tá? Então, como é que funcionam esses filtros desleucotizantes aqui? Você tem um espeto, né, do filtro que você vai espetar naquela bolsa do sangue que você vai devolver ao paciente e aquele sangue vai passar por dentro de um filtro onde tem um emaranhado de filamentos sintéticos e esse emaranhado de filamentos cria um verdadeiro labirinto em que as células neoplásicas não conseguem passar por aqui por dentro, bactéria também não consegue passar por aqui por dentro, e apenas as hemácias, por causa da sua deformabilidade, são capazes de se insinuar entre esses poros e dessa forma chegar ao paciente, tá? Um grande problema no uso desse tipo de equipo, com filtro desleucotizante, é que ele reduz muito a velocidade de infusão, a velocidade de devolução para o paciente, né? Já que as hemácias vão ter que passar aqui por dentro. Uma opção seria você usar 2 filtros desleucotizantes, né? Espetar 2 equipos desses naquela bolsa, mas aí já entra um outro problema que é o custo. Uma outra contraindicação tida como absoluta é a contaminação do sítio cirúrgico, né? Contaminação bacteriana pelo receio de bacteremia e sepse. Mas o que se considera, o que se assume é que se você fizer uma lavagem bem generosa daquele sangue processado,
usar um filtro desleucotizante e usar um antibiótico de amplo espectro, tipo cipro e metro, essa contaminação do sítio cirúrgico ela não vai trazer esse tipo de receio para o paciente. Há também algumas contraindicações tidas como relativas, como o uso de hemostáticos locais, como Gelfoam, Surgicel, a aspiração de líquido amniótico em pacientes obstétricas, pelo receio de que qualquer um desses dois produtos pudesse induzir uma CIVD, mas pelo menos em relação à parte obstétrica, isso não tem se comprovado na prática clínica. Um outro receio é do cimento lá da ortopedia, pelo receio de que fragmentos do cimento sejam capazes de provocar uma embolia no paciente, e também em pacientes que padecem de anemia falciforme, pelo risco de falsização das hemácias quando você vai processar esse sangue do paciente, né? Sob altas pressões, altos fluxos, você pode induzir uma falsização das hemácias, tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Estimulo todos a fazerem um uso racional e frequente da recuperação intraoperatória de sangue e agradeço a oportunidade. Obrigado.